Bom dia, boa tarde, boa noite. Ponto de partido de sexta-feira e, como vocês sabem, não tem um TP aqui na minha frente, não tem roteiro, sou eu reagindo aos comentários, às provocações, às perguntas que vocês me fazem ao longo da semana. E eu queria começar hoje com Chip Silva, CHP Silva. A única conclusão que realmente podemos tirar desse abraço entre Moro e Dino é que, no fundo, essa turma toda se ajuda quando interessa a ambas as partes. Toda rivalidade diante do eleitor é mera ceninha. Dino vai ter o voto de Moro para virar ministro do STF. Provavelmente Moro sai com a promessa de que o PT não vai tentar tomar sua vaga no Senado, como andaram ensaiando. Nada é de graça. Vamos lá, tem, na verdade, dois pedaços no seu comentário, eu queria tocar em ambos. O primeiro tudo indica que sim, o Moro votou a favor do Dino e possivelmente ele fez isso porque, afinal de contas, é, o lance é o seguinte: já estava na cara que o Dino ia ser aprovado, cabia não ter nenhum tipo de conflito com o ministro do STF que pode vir a julgar se ele mantém seu mandato como senador ou não. Então, então sim, tem um interesse do Moro ali em não ter rusga com o STF, né? Claramente tem. Agora, é, independentemente disso, essa coisa dos interesses mútuos, entendeu? Fulano ou fulana tem esse tipo de poder, eu tenho esse outro tipo de poder. A gente vai percebendo quais são os encaixes de interesses que temos, tudo mais. Isso é inerente à política. Política tem isso mesmo, política funciona assim. Algumas pessoas olham para isso com certo nojo, entendeu? Com uma certa repulsa. Olha, a questão é a seguinte: esses interesses não precisam necessariamente ser interesses corruptos. E, fundamentalmente, a alternativa é nos matarmos. Aí, aí deixa eu voltar um pouco para o seu comentário. Ah, isso é tudo ceninha, eles são todos hipócritas, a rivalidade não existe. Essas pessoas não têm de ser inimigas. Senadores da República, ministros de Estado, deputados federais, essas pessoas não têm de ser inimigas. Essas pessoas têm de ser capazes de poder sentar à mesa e um contar uma piada para o outro, um contar que, putz, minha mulher está doente, meu filho está doente, eu estou preocupado com isso, e o outro consolar, oferecer uma ajuda. Ah, eu conheço um médico que entende desse assunto. Essas pessoas têm que ser capazes de ter convivências cordiais, gentis e tudo mais. Elas têm de ter essa capacidade porque é da natureza da democracia. Uma coisa é você ter discordâncias. Eu lembro sempre de uma passagem muito, muito bonita na eleição de 2008 nos Estados Unidos, que já estava crescendo essa coisa da extrema-direita, e num determinado momento o John McCain, que era o candidato do Partido Republicano, estava fazendo um comício no ambiente em que ele respondia a perguntas da população, né? Tipo, no meio de um ginásio de uma escola, uma coisa assim, que é um tipo de campanha muito comum nos Estados Unidos. Em um determinado momento, uma senhora se vira e fala: Não, que eu vou votar no senhor, tudo mais, porque eu estou muito preocupada com a possibilidade de eleição. É, do Barack Obama, porque o Barack Obama é um muçulmano muito perigoso e tudo mais. Aí o McCain, de repente, interrompe ela e se vira e fala: A senhora me desculpe, mas eu preciso interrompê-la. Barack Obama é um cidadão americano que não é muçulmano, não que isso importe, mas enfim, naquele contexto era uma coisa que mexia com o eleitorado conservador. Barack Obama é um cidadão americano, um homem muito honrado, com o qual acontece de eu ter muitas discordâncias. Quer dizer, o problema é aqui, nós discordamos. Nós não somos inimigos. Então, os embates, às vezes, nos discursos, nos debates,
Eles são da natureza da política e o abraço imediatamente depois é igualmente da natureza da política. O sorriso, a cordialidade, a empatia imediatamente depois são da natureza da política, porque a ideia por trás desse conceito democracia é o seguinte: nós reconhecemos o fato de que vamos discordar, de que algumas discordâncias de valores vão ser muito profundas. Tipo, joga, por exemplo, um dos debates mais difíceis numa democracia, que é a respeito do aborto. Entendeu? Que envolve questões que são eminentemente pessoais. Onde começa a vida humana? Porque onde começa a vida humana é essencialmente o ponto em que você determina se você está falando dos direitos da mulher ou dos direitos daquele ser humano que virá a ser. E dependendo de como você define onde começa a vida humana, você vai ter posições muito diferentes a respeito de aborto. Muito diferentes, radicalmente diferentes. E isso vai levar a embates muito duros, porque ambos estarão defendendo essencialmente a vida, o direito de escolha. Tem um monte de camadas difíceis de debates para se ter, e a gente não vai sair de um mundo em que vai ter gente que acredita que a vida humana começa na concepção, vai ter gente que acredita que a vida humana começa no momento que, sei lá, se cria, por exemplo, o sistema nervoso central. É muito é muito profundamente difícil esse debate, como são muito profundamente difíceis muitos debates. E são debates honestos. E são debates que vão sempre surgir em qualquer sociedade e que vão dividir sociedades. Então a gente tem duas escolhas: ou nos engalfinhamos porque do jeito que você quer não pode ser de forma nenhuma, porque é imoral, é antiético, é uma ofensa aos meus valores mais profundos. Aí vira guerra, ou vira uma ditadura, em que um dos grupos consegue botar seu líder e aí todo o resto se cala. Entendeu? Ou a gente tem isso, ou a gente encontra uma maneira de negociarmos essas desavenças. É isso que a democracia se propõe a ser. E é isso, no fim das contas, o que Sérgio Moro e Flávio Dino, com todos os seus interesses, entendeu? O Dino precisava daquele voto. O Moro tem a preocupação, o Moro tem a preocupação ali com o mandato dele. Pois é, eles têm seus interesses. E, no entanto, eles são capazes de sorrir um para o outro, de dar um tapa nas costas, de fazer um comentário e levar um sorriso, sabe? É, isso, a gente precisa mais disso, isso é o normal. É assim que parlamentos deveriam ser, entendeu? A gente não está vendo um esporte no sentido de que queremos incentivar a rivalidade e tudo mais. Não, 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 não. A gente está assistindo uma casa, quando a gente fala de parlamento, em que o motivo pelo qual aquelas pessoas estão reunidas não é para firmar as suas desavenças, mas encontrar quais são as possibilidades de acordo. É para isso que um parlamento se forma. Um parlamento, tanto a Câmara dos Deputados, quanto o Senado Federal, quanto as Assembleias Legislativas, quanto as Câmaras dos Vereadores, o objetivo de um parlamento é botar ali representadas as correntes de opinião que existem dentro da sociedade e fazer com que elas cheguem aos acordos que são possíveis de ser chegados. É para isso que a gente elege parlamentares, é isso que nós esperamos, ou que deveríamos esperar de parlamentares. E para que eles sejam capazes de chegar a acordos, alguns não vão acontecer, é evidente. Mas para que eles sejam capazes de chegar a acordos, eles precisam ser capazes de ter debates duros, entendeu? De ideias, um tentar convencer o outro, um tentar mostrar para o seu público, para o seu eleitorado, como que está construindo o seu raciocínio e por que chega a determinadas conclusões, e sair dali para tomar um chopp junto.
Então, não é, jogo de cena, a rivalidade não é de verdade. A rivalidade não tem que ser de verdade. A rivalidade de ideias existe, mas isso não precisa se tornar animosidade pessoal. Isso não deve se tornar animosidade pessoal. Isso é, em essência, aquilo que nós esperamos de parlamentares. É assim que uma democracia funciona. Agora, eu sou Pedro Doria e este é o ponto de partida. Deixa eu fazer um convite para vocês. E aqui eu falo muito sério. Nós temos duas maneiras de promover assinaturas. Se você já é assinante premium do meio, você pode dar uma assinatura premium de presente. Se você não é assinante premium do meio, custa R$ 15 por mês ou R$ 150 por ano. Tanto faz com a assinatura que você faz. Se você fizer como mês, é muito simples cancelar a assinatura ali na frente, se você quiser. A gente não quer criar dificuldade para ninguém, entendeu? Não, não tá dando, as contas apertaram, discordou radicalmente de alguma coisa que eu falei, que a Flávia falou, que o Christian falou, que a Marilis falou, que a Bruna falou. Tá tudo certo. A gente ainda vive num mundo em que estamos estranhando democracia. A gente está tendo que reaprender democracia. Ano que vem a gente tem uma eleição que vai ser uma eleição municipal muito difícil, e que é meio que a preparativa de caminho para a próxima eleição. Quem é que vai ser o candidato do outro lado, o candidato que vai enfrentar o Lula? Vai ser um nome abertamente democrático, como foram José Serra, como foram Fernando Henrique, como foram Geraldo Alckmin, é, ou vai ser um Jair Bolsonaro, sabe? A construção da democracia depende de muitas peças diferentes, mas de uma a gente não escapa. A gente precisa de jornalismo de qualidade. A gente precisa de jornalismo que de alguma forma enfrente essa tendência ultrapolarizante e aposte na democracia, aposte na moderação, aposte no retorno de um mundo onde conversas são possíveis entre pessoas com opiniões distintas. A gente precisa voltar urgentemente para esse mundo. E isso é um trabalho em construção e o jornalismo está na base disso. Essa é nossa missão zero no meio. Essa é nossa missão número um no meio, a dois, a três. Nada para a gente é mais prioritário do que retornar ao espaço onde conversas são possíveis. E para isso a gente precisa de assinaturas. É final de ano. Assina o meio, por favor. E este aqui, este é o ponto de partida. Paulo Paulada Power. Pedro, você já é jornalista há muito tempo, provavelmente valia explicar para o pessoal que em tempos normais, em períodos pré-nova direita, os políticos brigavam, se xingavam, mas depois estavam todos no Piantela, restaurante de Brasília, rindo, conversando e vida normal. Política normal é isso aí. Quando eu era pequeno eu via isso e achava o máximo. Meus pais achavam um absurdo. Infelizmente o Piantela fechou. Tá faltando um restaurante para unir mais o pessoal. O Cacai tá tentando, né? Abriu o Fuego Almambino. Espero que dê certo. Vamos lá. Brasília sempre teve essa tradição de restaurantes. O Piantella era um restaurante português e era de longe o melhor restaurante de Brasília numa época que Brasília ainda era muito provinciana, não tinha muitos lugares bacanas. Tinha o Beirute para ir, né, que é um ótimo boteco árabe, mas não é um restaurante bacana. Foi no Salão do Piantella que boa parte da nova república foi desenhada, né? Não só porque todos os políticos saíam do Congresso Nacional, dos ministérios, iam para lá, todos se encontravam no final do dia, era um lugar de muitas conversas, uma das mesas mais disputadas a partir do final dos anos 70, mas principalmente no início dos anos 80, era a mesa do Ulisses Guimarães, sempre com uma garrafa de poar, é uma aguardente de pera que ele gostava, a mesa, por isso que aquela turma era chamada de a Turma do Poar. Ali foi decidido, definido, desenhado o fim da ditadura
militar, em grande parte. O Piantella continuou um restaurante muito importante ao longo dos anos 90, ao longo dos anos 2000. A partir da segunda metade, da segunda década desse século, ele começou a realmente entrar em decadência e tal, mas Brasília também aumentou, né? O Fuego não é o único restaurante, é um excelente restaurante, aliás, serve uma ótima carne, mas não é o único restaurante que você tem novo em Brasília. Tem várias outras opções. E às vezes não precisa ser um restaurante chique. A turma do Michel Temer, por exemplo, do governo Fernando Henrique, desde um pouco antes do Temer chegar à presidência da Câmara, eles começaram a se encontrar num restaurante bem mais simples, que era formar uma turma do pudim, que era que era mesmo tipo quase um PF, sabe? Carne, arroz, feijão, salada de folhas e um pudinzinho daquele de leite condensado mesmo, de sobremesa. E ali, durante o almoço, não era uma coisa de jantar, durante o almoço, eles redesenharam como funciona a Câmara dos Deputados. E essa é a turma que chegou à presidência da República depois, né? Primeiro a vice-presidência através da Dilma e depois a presidência. Aquela turma toda do Palácio é, se construiu dessa forma. Brasília sempre foi um ambiente político, e ambientes políticos são ambientes onde lugares de encontro e encontro de pessoas que discordam são normais. Brasília tem uma longa tradição disso. É, é nesse período dos últimos, sei lá, 15 anos mais ou menos, que o desencontro começou a se tornar regra. Não precisa ser assim, não deve ser assim. M. Strugali. Pedro, consegue elocubrar sobre como e por que chegamos até aqui? Foram as redes sociais com seus algoritmos secretos, com pitadas de Steve Bannon? Cara, olha, esse é um debate aberto, tá? Por que que momentos de populismo começam? Por que que eu estou usando o termo populismo aqui? Vamos entrar um pouco em teoria política. Uma das maneiras de você falar disso é polarização, né? Polarização é o termo que a gente usa para Polarização é o termo que a gente usa para se referir a momentos em que a política está concentrada em dois polos. Mas uma polarização não precisa ser necessariamente populista. Populismo é um tipo de discurso político. Populismo não é uma lógica ideológica, tá? Populismo pode ser de esquerda ou pode ser de direita. Mas no populismo você tem um líder muito carismático que afirma que ele é o representante verdadeiro do povo e está numa luta contra uma determinada elite muito malvada, e é desta elite a responsabilidade por todos os males que atacam o país. Um populismo pode ser democrático, um populismo pode ser ditatorial. Um populismo é um estilo de fazer política que não necessariamente estabelece se você está agindo dentro de uma democracia ou dentro de algum tipo de regime autoritário. Mas a partir do momento que você elege um inimigo, é muito fácil você fazer com que esse inimigo no imaginário não esteja representado apenas por uma elite distante, mas incorpore essa elite e todos os que votam nessa elite. Ou pessoas como mal intencionadas, ou como pessoas ingênuas, ou tal. Não importa. O ponto fundamental é a gente entrou num clima altamente populista e agressivamente populista, de um populismo muito agressivo e autoritário, é, de algo como 10 anos para cá. Não era assim. Eu estou fazendo essa marca 2012, 2013, porque é mais ou menos ali que a coisa degringolou nos Estados Unidos, começou a degringolar aqui no Brasil. É tudo depois desse período, sabe? E o Jonathan Haidt, que é um psicólogo social de Nova York, um psicólogo social americano,
Ele tem a tese de que foram as redes sociais. O que ele argumenta é que a maneira no fim das contas, a coisa funciona da seguinte forma: você vai lá no Twitter, eu estou falando do Twitter, poderia estar falando de qualquer outra rede, tá? Você vai lá no Twitter, você faz um comentário. O que que faz o algoritmo decidir se o seu comentário vai ser apresentado para muitas pessoas ou para poucas pessoas? O que faz é se você está fazendo uma crítica pesada ao outro lado, se você está brigando feio por qualquer motivo, se você está zangado, se as emoções estão exacerbadas, aquilo provavelmente vai gerar na cabeça do algoritmo, como o algoritmo quer um altíssimo engajamento, emoções estridentes levam a altíssimos engajamentos. Então, no discurso político, o que é privilegiado é o radicalismo. Então, se um político entra numa rede social, para ele aparecer mais para mais gente, ele precisa ser estridente, ele precisa ser radical, ele precisa ser tô aqui com os meus, quer dizer, você já estava a gente já estava numa fase tendendo a um populismo, e aí essa coisa acirra. E de repente entra um momento, e 2012 é o momento em que os algoritmos são implementados, esses algoritmos de escolha são implementados tanto no Twitter quanto no Facebook, que são as duas primeiras redes sociais a ganhar algoritmos. Antes era por. A gente lia as postagens por ordem cronológica reversa. As pessoas publicavam, a gente lia as coisas das pessoas que a gente seguia, meio que por ordem de publicação mesmo. Então, 2012 é um marco-chave aí. O Haidt sugere que a polarização acontece no momento que a gente passa a ter nossas conversas sobre política nas redes sociais e as redes sociais decidem que as vozes que vão ter muito alcance são as vozes mais radicalizadas. E aí todo mundo vai aprendendo esse truque, né? Não só os políticos, como também as pessoas que incitam os políticos. Todo mundo vai entendendo que para você ganhar muitos seguidores, você precisa ser radical, você precisa ser duro, você precisa ser mal-humorado. E a gente constrói uma, uma política cujo discurso que transborda é esse discurso. É ruim, né? Eu acho que as redes são altamente responsáveis, sim. Eu total compro a tese do Haidt. Comentário da Lalo Farias. Pedro, não sei se você vai ler esse comentário, mas tem uma recomendação de livro para você. Why We Are Polarized, do Ezra Klein. Ele faz uma análise na mesma linha do que parece ser feito no Biografia do Abismo, que ainda não li, mas está na minha lista. Enfim, acho a discussão feita pelo Ezra Klein muito interessante para entender a política americana e também a atual política brasileira. Lalo, é um livraço. Eu gosto muito desse livro, acho que é um dos grandes livros desse ano sobre política. E o que o Ezra Klein fala é uma coisa parecida com que alguns outros cientistas políticos, o Ezra é um jornalista, mas alguns outros cientistas políticos estão falando. É um livro muito americano, né? Ele faz então um histórico de como, durante boa parte do século XX, é, os partidos republicano e democrata eram muito parecidos, representavam visões de mundo muito similares e que, de certa forma, as pessoas se acostumaram com isso, tal. E como que aos poucos, isso é um processo que começa nos anos 70, mas vai se tornando de forma cada vez mais acirrado, a gente começa a se reunir, e aí não é não é uma coisa que acontece só nos Estados Unidos, meio que acontece em todas as democracias ocidentais, a gente começa a se separar a respeito de nossas identidades, né? Identidade de gênero, identidade étnica, identidade cultural, quer dizer, essas várias identidades vão se tornando mais definidoras de quem nós somos do que propriamente do que propriamente uma identidade comum como povo. É, E isso marca profundamente. Talvez você goste de saber, o Felipe Nunes e o Thomas Trauma, no Biografia do Abismo, eles citam bastante. Eles citam mais de uma vez, estou falando agora de memória, mas eles citam mais de uma vez o livro do Ezra. Quer dizer, é um livro que de fato está na cabeça de todo mundo. Embora, é, embora a gente deva, eu acho que destacar
que o livro deles, o Biografia do Abismo, é um livro muito baseado, até porque o Felipe é um cientista político especialista em pesquisa de opinião. É um livro muito calcado, muito baseado em pesquisas de opinião de fato, né? Então, quando eles dividem em 8 grupos os brasileiros, os eleitores brasileiros, na eleição de 2022, eles estão não buscando a identidade que as pessoas se atribuem, mas eles estão organizando as pessoas, né, em grupos de opinião que de fato representam o motivo pelo qual levaram elas a se comportar de uma maneira ou de outra durante o processo eleitoral. E eles alertam para o processo de calcificação, né? No sentido de que essas identidades no momento estão muito fortes, estão muito intensas, e as pessoas não estão propensas a mudar. Mas é uma excelente indicação para quem lê em inglês. É uma excelente indicação de presente nesse fim de ano. Se for baixar como livro eletrônico, já dá para baixar agora. É comprar e começar a ler. E, e é isso, pessoal. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Este é o ponto de partida. Esse é o último ponto de partida de sexta-feira, no sentido de resposta aos comentários de vocês desse ano. Mas, ó, logo na primeira semana de janeiro a gente se vê. E para eu reiterar, todos os veículos jornalísticos têm hoje dificuldades porque as pessoas esfriaram ao longo de 2023, as pessoas se tranquilizaram ao longo de 2023. Mas jornalismo não é aquela coisa na qual você investe apenas quando você está animado. Tem de investir também quando as coisas estão tranquilas, para que os veículos consigam sobreviver para as próximas crises. E as próximas crises virão. Assim no meio, ou dê uma assinatura de presente no meio de presente, se você já é assinante premium. E, ó, eu não vou dar bom Natal e bom Ano Novo, porque a gente vai ter outros programas, mas para quem só assiste esse, Feliz Natal, Feliz Ano Novo.